Bom dia, bem-vindos a mais uma Fast Talk da JTV. Ao longo dos próximos minutos estaremos à conversa com Telmo Vilela, ele é representante para os assuntos institucionais do Instituto Europeu de Patentes, com quem estaremos a falar sobre o novo Índice Europeu de Patentes, lançado na semana passada e com dados referentes a 2022. Telmo, muito obrigado por estar aqui connosco. De facto, os pedidos de patentes de empresas, de inventores portugueses, houve um aumento neste índice pelo segundo ano consecutivo. Que leitura faz destes dados? Eles estão a inovar mesmo mais? Bom, antes de mais, obrigado pelo convite para esta conversa. Sim, os dados que acabamos de publicar relativos aos pedidos de patente europeia depositados aqui junto do nosso Instituto em 2022 são positivos para Portugal. No segundo ano consecutivo temos um aumento considerável do número de pedidos. Este ano com um aumento de cerca de 7,6% dos pedidos depositados aqui, que se traduz na prática em 312 pedidos de patente. E, portanto, de facto, é um sinal positivo para Portugal. Porquê? Porque as patentes são uma das formas de medir o pulso à inovação de um determinado país e de, no fundo, verificar se esse país está a dar os passos necessários no sentido de proteger a inovação que é gerada a nível nacional, no sentido depois de tentar rentabilizar no mercado. Os resultados são positivos, pese embora, de facto, tenhamos ainda um longo caminho a percorrer, porque partimos de uma base relativamente baixa. Apenas há 5 anos atrás tínhamos números muito inferiores aos que temos hoje. Aliás, tivemos um aumento de cerca de 40% de pedidos aqui depositados no Instituto de Patentes nos últimos 5 anos, o que demonstra uma tendência positiva, mas há ainda um gap a reduzir relativamente a outros países que têm uma cultura de proteção das suas inovações um pouco mais desenvolvida que a nossa. Mas sim, o resultado é francamente positivo. É que a minha questão é exatamente nesse sentido, ou seja, se havia mais patentes por mais consciencialização ou, de facto, mais patentes por inovação. Eu penso que é um pouco a solução, a resposta está um pouco Exato. nas duas questões que colocou. O que me parece extremamente positivo também de assinalar é que começamos a verificar que há mais empresas neste ranking. Há uns anos atrás, este ranking era inteiramente dominado por universidades e por centros tecnológicos e de investigação, que é um indicador também positivo para o nosso país, mas havia quase uma ausência quase total de empresas nacionais neste ranking. Este ano vemos aqui, pelo segundo ano consecutivo, temos um unicórnio português, a Fidesai, aqui em primeiro lugar nos requerentes de patentes, juntamente com a Universidade de Aveiro. Portanto, é um elemento positivo. É um exemplo também para as outras empresas nacionais, sobretudo empresas que têm uma aposta contínua em inovação tecnológica, no sentido de serem um pouco mais sensibilizadas para os benefícios que existem em recorrer a este sistema de patentes, no fundo, uma ferramenta fundamental para garantir que há um retorno máximo das invenções. Não há país desenvolvido nenhum do mundo que não tenha um sistema de patentes forte em que as empresas não recorram a este sistema, no fundo, para tentar garantir essa rentabilidade máxima dos investimentos que fazem em inovação. E, portanto, é positivo ver aqui empresas, esperamos continuar a ver empresas aqui, e eu diria que, da minha parte, uma expectativa também de começar a ver neste ranking algumas das grandes empresas nacionais que têm uma aposta muito efetiva em inovação, mas que continuam, estranhamente, eu diria, a não surgir nestes rankings e a não utilizar este grande benefício que são as patentes de inovação e os direitos para a industrial. Antes de irmos essas motivações para não entrar nos rankings e também aos setores, gostaria de facto de olhar para este pódio. Como mencionou, temos aqui o unicórnio, o quarto português da FIDESAI. Logo de seguida temos uma universidade de Aveiro e segue-se uma empresa histórica, tradicional, como a Delta. Como é que 3 mundos, não é, se unem aqui num pódio e isso também depois acontece ao longo do ranking, isso pode ser uma leitura do que vai acontecer até ao final do ano. Eu acho que é mais um dado positivo, de facto, essa diversidade a nível dos requerentes é salutar e é um bom sinal para a nossa economia. Apraz-nos muito ver aqui uma empresa como a Nova Delta neste ranking, é um cliente habitual no ranking e significa que a propriedade industrial também tem um papel a desempenhar no apoio a estas empresas de setores, digamos assim, mais tradicionais, e deve ser também um exemplo para outros setores fortes, tradicionais da economia portuguesa. As universidades, como disse, aparecem aqui muito a miúdo, a Universidade de Aveiro, a Universidade do Porto, a Universidade do Minho,
a Universidade Nova também, a Coimbra, portanto, são universidades que costumam estar neste ranking, e a FITSAI representa, de facto, estas empresas de base tecnológica. Nós somos muito fortes em Portugal nestas empresas de base tecnológica. A imprensa fala muito do nossa rácio de criação, inclusive, de unicórnios, e acho que é um bom indicador para a nossa economia ter uma empresa como esta que está a utilizar o sistema de plano industrial e as patentes como ferramenta competitiva no mercado global. Porque, no fundo, estamos a falar aqui de patentes que são submetidas no nosso instituto para serem depois protegidas na Europa, não é? Estamos a falar de 312 pedidos de patente, quando em Portugal, a nível de patentes nacional, estamos um pouco acima das 1000 por ano, e, portanto, esta seleção é a seleção daquelas que, no fundo, que procuram mercados internacionais para serem exploradas diretamente ou para serem licenciadas a outros para explorarem estas indústrias. Apesar pronto, essa expressividade da área tecnológica, a área farmacêutica também se impôs muito em 2022. Eu vos pergunto, olhando para este número de patentes que quase duplicaram, ainda é uma consequência da pandemia. Em 2021, sobretudo, tivemos aqui um grande crescimento expressivo desta área, devido ao contexto que assim o, o exigia. Este 2022, com o número de patentes na farmacêutica, ainda é um pouco esse reflexo. É uma boa questão, porque de facto o que nós verificamos é que dois das três principais áreas tecnológicas de onde vêm estes pedidos de patente são de facto tecnologias médicas. Há aqui uma preponderância muito grande das tecnologias médicas, nomeadamente das relacionadas com a indústria farmacêutica, que é uma indústria que tradicionalmente tem uma sensibilização às patentes bastante forte, porque é uma indústria onde os investimentos são feitos num determinado produto, desde a fase inicial até que esse produto chega ao mercado, são muito elevados, e o sistema de patentes é fundamental para que estas empresas depois possam recuperar esses investimentos. Portanto, não é nada de novo, mas acho que tem razão também na análise que faz, porque vemos aqui que nesta área global das tecnologias da saúde, a partir do ano 2020, claro, houve um aumento muito grande em tudo que tem a ver com tecnologias relacionadas com métodos de diagnóstico, prevenção e de tratamento. Portanto, houve um foco muito grande na área da saúde, porque de facto as patentes e as invenções e a inovação no fundo, segue um pouco aquilo que são as necessidades que se sentem a nível social, para novas tecnologias. E é por isso que estas patentes são importantes, porque as patentes de hoje, de facto, são as tecnologias da amanhã. Estamos a falar aqui de patentes sobre tecnologias que ainda não estão no mercado, mas por este indicador conseguimos perceber quais são, de facto, as tecnologias que vão ser mais ativas no mercado de amanhã, porque estas estamos a falar aqui de tecnologias que ainda vão demorar alguns anos a chegar ao mercado. E por isso também, sem surpresa, vemos aqui as tecnologias comunicação digital, tem muito a ver também com o chamado new normal, não é? Com o facto de fazermos cada vez mais este tipo de interações com a que estamos aqui a ter através destas tecnologias digitais, e portanto isto acaba por refletir um pouco aquilo que são as principais tendências de inovação tecnológica. Não posso também deixar de mencionar, além deste ranking, e porque falamos aqui de proteção da inovação, em outubro, Lisboa ganhou aqui um selo de cidade autêntica, juntou-se à luta contra a pirataria na Europa, no projeto Autenticidades. Na prática, acha que estas iniciativas têm de facto resultados ou reflexos na proteção da inovação, passando assim a redundância, ou acabam por ser apenas isso, programas? Eu penso que é importante, são iniciativas importantes, são iniciativas que sensibilizam a sociedade civil por um lado, para serem mais aptas e mais ativas na proteção daquilo que são as nossas criações intelectuais, é extremamente importante, são ativos extremamente importantes. Hoje em dia, as empresas, grande parte do seu património é composto por estes ativos intangíveis, e por isso é que é importante protegê-los. E existe a outra parte, que é de facto a luta contra a pirataria e contra a contrafação, que de facto estudos que são feitos anualmente demonstram que têm um impacto muito negativo na economia, e portanto são iniciativas que são mais direcionadas para a sensibilização e que nesse sentido me parecem importantes. É por isso também que nós este ano vamos lançar um observatório sobre tecnologias e patentes, no fundo para garantir que há um esforço de sensibilização e para dar um pouco de voz também a todos aqueles que queiram contribuir para este debate. De facto, há opiniões muito diversas acerca das patentes e do benefício das patentes, e nós queremos, no fundo, ter um debate inclusivo, e por isso vamos criar este ano um observatório que
está prestes a ser lançado para no fundo, continuar a contribuir para este debate e para a sensibilização. Um observatório que estaremos certamente a acompanhar. Muito obrigada, Telmo, e obrigada a si também por nos ter acompanhado nesta rubrica de curtas entrevistas. Muito obrigado. Continua a seguir as nossas notícias e conteúdos multimédia em jornaleconómico.pt.